Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Vitamina Filosófica. Hoje vamos falar de uma das maiores obras de literatura, de fantasia, de todo o mundo e até diria de todos os tempos. Estou a falar da trilogia de livros do Senhor dos Anéis de J.R.R. Tolkien. E temos muito para falar sobre esta obra, mas hoje vamos nos focar no seu protagonista, Frodo. Agora eu gostava que tu imaginasses um pequeno hobbit, curvado pelo peso de um objeto que parece extremamente pequeno, um anel. E no entanto, este anel e este pequeno hobbit carregam o destino do mundo. À sua volta, a terra treme, o céu está coberto por fumo, o mundo está em profundo caos e a esperança parece ter abandonado toda a gente. Mas ele continua sempre a caminhar. Ele diz: eu levarei o anel, embora eu não conheça bem o caminho. Hoje vamos nos focar nesta jornada de Frodo, como talvez nunca a tenhas ouvido. Não como um conto de fantasia, mas como um espelho de um novo tipo de herói. Um herói que se opõe ao herói clássico, ao herói grego. Podemos chamar o herói cristão. Aquele que não conquista com a espada, mas sim com a sua humildade, amor e sofrimento. Poucos sabem que Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, era um católico devoto. Era mesmo católico. Não estamos a falar daquele católico cultural. Como quase todos nós somos aqui na nossa sociedade portuguesa, fomos todos batizados, sabemos todos a base do cristianismo, mas poucas são as pessoas que vão à missa, que se dedicam a ler a Bíblia e que realmente querem praticar a fé em que foram inseridas culturalmente. Ele era um homem, Tolkien, profundamente enraizado na fé. E cá está, ele praticava, ele ia à missa diariamente e considerava a Eucaristia o centro da sua vida. Inclusive, num dos seus escritos mais íntimos, Tolkien confessou que tudo o que era, tudo o que tinha de bom, devia a Cristo presente na hóstia consagrada. E esta fé então não era decorativa, era estrutural na sua personalidade. E por isso mesmo, inclusive até numa carta ao seu filho Christopher, Tolkien escreveu que O Senhor dos Anéis é uma obra fundamentalmente religiosa e católica. Inconscientemente ao início, diz ele, mas conscientemente na revisão. Mas então, se assim o é, por que é que não se fala diretamente de Deus, de Jesus, da Igreja? Na história não existem padres, não existem santos, nem sacramentos no mundo da Terra-média. E a resposta está na profundidade simbólica da obra. Isto porque Tolkien era um filólogo, um estudioso da linguagem, da mitologia e da alma humana. Ele sabia que os grandes mistérios, especialmente os mais profundos e sagrados, não devem ser forçados, devem ser introduzidos subconscientemente. Como ele diria, que o verdadeiro mistério não se impõe às pessoas, ele revela-se naturalmente. A espiritualidade em Tolkien e nas suas obras é implícita então e simbólica, mística. Ela não está na superfície. Não vais ver, como eu disse, nomes explícitos cristãos, mas nas raízes do enredo, no modo como o bem e o mal se manifestam, nos gestos discretos das personagens, como o Frodo, como o Sam, Gandalf e até o próprio Gollum. Exemplos disto temos vários. Por exemplo, quem viu os filmes e quem leu as obras deve conhecer a luz de Elendil, que Galadriel dá a Frodo. Não é apenas uma ferramenta mágica, é uma espécie de símbolo de graça que ilumina nas trevas e que literalmente vai iluminar nas trevas da caverna onde ele utilizou. Os Valar, seres angelicais que servem Eru Ilúvatar, que é considerado o Deus único do mundo de Tolkien, são ecos nítidos dos arcanjos. E a própria comarca, a terra dos Hobbit, simples, pacífica, fértil, representa uma espécie de jardim de Éden perdido, uma espécie de terra antes da queda. Desta maneira, ele cria uma cosmologia que não vai apenas imitar a fé cristã, mas que vai ecoar de uma forma bem mais profunda. Só quem realmente está dentro da obra é que vai sentir estes ecos em cada uma das suas palavras. Uma história engraçada é que foi Tolkien que foi instrumental na conversão de
C.S. Lewis ao cristianismo. Diz que numa caminhada famosa à beira do rio Cherwell, Tolkien disse a Lewis que todos os mitos antigos eram ecos fragmentados de uma verdade maior, mas que apenas o cristianismo era o único mito que realmente aconteceu. Era um mito tornado facto, nas palavras dele. Lewis ficou tão tocado que pouco tempo depois tornou-se cristão. E, curiosamente, foi assim que nasceram as Crónicas de Nárnia, livro, uma saga de C.S. Lewis, também extremamente famosa, que é cheia de simbolismo cristão também, que talvez um dia possamos falar sobre ela. Mas o Senhor dos Anéis não nos apresenta um herói invencível. Um herói como Aquiles, um herói como Hércules, nada disso. Apresenta-nos um peregrino frágil, um escolhido silencioso, podemos até dizer aquela imagem de um cordeiro que vai caminhar entre lobos. Isto porque Frodo, em muitos sentidos, é uma espécie de imagem do Cristo sofredor. Não o Cristo que se torna triunfante depois da ressurreição, mas aquele Cristo do Calvário. O Cristo nos momentos, na noite anterior, no jardim, onde ele se preparava para depois ter de enfrentar o destino que enfrentou. Aquele que, mesmo rodeado de silêncio e abandono, não desiste da sua missão. Contudo, é importante ver que Frodo não é voluntarioso, por assim dizer. Não se voluntariou para isto de livre e espontânea vontade. Ele não clamou por esta missão. Ele não se ofereceu com ousadia como uma espécie de guerreiro ansioso por glória. Muito pelo contrário. Ele vive em constantes dúvidas, constantes temores de se vai aguentar aquele fardo, se ele é a pessoa certa ou se não é. E ele, quando aceita a missão de levar o anel, ele diz que vai levar o anel, mas ele não sabe o caminho. E estas palavras têm um pouco de eco evangélico profundo. É quase como quando Cristo, na véspera da cruz, disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas faça-se a tua vontade. Tanto Frodo como Jesus aceitam um caminho que não dominam totalmente. E aceitam não por ambição, não por glória, mas por amor, por uma missão maior do que eles mesmos. E por causa deste amor, eles aceitam o sofrimento da jornada. E é interessante que o anel, ainda que muito pequenino e aparentemente inofensivo, pesa mais do que qualquer coisa na alma de Frodo. Não fisicamente, mas existencialmente. A cada passo que dá com ele, consome-o, drena-o, afasta-o. E é uma espécie de símbolo perfeito da cruz. Não apenas pelo sofrimento da alma, mas pelo peso invisível daquilo que não é compreendido pelos outros. Inclusive, muitos anseiam ter o anel. Durante a jornada, há vários que tentam ter o anel. E até os seus amigos mais próximos são tentados a ter. E quando o colocam, percebem que nenhum deles consegue aguentar este fardo. Nenhum deles aguenta. Apenas Frodo, que, embora se vá curvando, vá se calando, vá se isolando, continua. Parece ser o único capaz de continuar. Ele caminha não para conquistar, mas para chegar a essa missão maior a que ele se propôs, a que ele sabe que o mundo precisa que aconteça para que tudo fique melhor. E é interessante ver também de que no Senhor dos Anéis, Frodo, mais uma vez, não é o herói cheio de força, cheio de talentos, nada disso. Ele está constantemente a cair. Cai na dúvida, cai na angústia, cai na constante tentação de desistir, mas ainda assim não volta atrás. Mas nós podemos ver tudo isto também com a relação que Frodo construía com os personagens à volta dele. E existem personagens no Senhor dos Anéis que nos fascinam, mas há outros que também nos inquietam, que eu diria que até nos causam desconforto. E Gollum é um deles. Ele é uma figura trágica. Era um antigo hobbit que foi consumido pelo mesmo anel que Frodo agora carrega e que foi consumido durante séculos, de tal forma que ficou deformado tanto a nível de corpo como a nível de alma. É feio, é instável e é traiçoeiro. Mas também é algo relevante. Ele é profundamente humano. Ele é uma criatura miserável, mas também reflete as partes mais horríveis
que existem em cada um de nós. E é exatamente aqui que começa a diferença entre este herói clássico, que nós já falamos, da Grécia Antiga e tudo isso, e o herói cristão que é aqui representado. Porquê? Porque na tradição clássica o traidor é sempre punido. E o herói elimina o vilão, justiça fica feita. Mas Tolkien rompe com este ciclo. Porquê? Porque Frodo, quando é confrontado com a oportunidade de matar Gollum, e teria todas as razões para o fazer, não o faz. E não o faz porquê? Porque compreende algo assustador. Ele próprio disse que vê no Gollum aquilo que ele próprio se pode vir a tornar. Ele sabe que a linha entre o bem e o mal não passa entre as espécies nem entre os povos, mas dentro de cada decisão que se vai tomando. E ainda por cima, Gollum também tinha sido um hobbit, exatamente como Frodo. É interessante estas semelhanças que não são postas aqui ao acaso. Gollum era um hobbit que também carregou o anel, mas foi completamente corrompido por ele, pela tentação que o anel corresponde, enquanto que Frodo está neste momento na corda bamba. Está a tentar resistir à tentação do anel e vê em Gollum aquilo que ele facilmente se pode vir a tornar caso não consiga desempenhar a sua missão e se submeta à tentação de Mordor, do anel e do mal em si. E por isso existe também aqui uma espécie de, podemos chamar-lhe compaixão cristã, que não vem de um lugar de pena, não vem de um lugar de superioridade, de Frodo olhar para Gollum e pensar, coitadinho deste, não lhe vou fazer nada que ele já está miserável. Não vem deste lugar de superioridade. Vem de um lugar até de igualdade. Vem de saber aquilo que ele carrega, aquilo que ele se tornou e eu também posso vir a tornar. E esta ideia é uma ideia que está presente no cristianismo, de que todos nós somos tentados. Ninguém é mais impossível, por assim dizer, de ser tentado do que a outra pessoa. Todos nós somos confrontados todos os dias àquilo que nos pode corromper, àquilo que nos pode deformar. E nunca estamos totalmente a salvo. E desta maneira é mais uma mensagem que ele mete aqui de uma forma que eu acho que é genial. Mesmo muito genial. E outra coisa engraçada é que no final, quando Frodo acaba a sua jornada, finalmente chega à montanha onde o anel foi forjado, o único lugar onde podia ser destruído através da lava quente que o forjou. Quando ele está prestes a realizar este enorme feito, a concluir a missão, ele falha. Depois de todo o caminho, depois de toda a luta, de toda a dor, ele cede no último segundo à tentação e diz: o anel é meu. E este momento não é apenas dramático, eu acho que é profundamente teológico, porque é aqui que o Tolkien nos revela algo espantoso, que a misericórdia anterior, esta que ele fez a Gollum, acabou por salvar o mundo. Gollum, e isto porquê? Vou-vos explicar, caso não tenham visto, caso tenham, vocês de certeza já sabem. Gollum, que foi poupado pela compaixão que nós falamos, tornou-se involuntariamente o instrumento da vitória e da concretização desta missão. Porquê? Porque Gollum, ao olhar para Frodo e a vê-lo a celebrar, a ter o anel e a querer usá-lo, fica irritado, quer ter o anel, salta para cima de Frodo, tira-lhe o anel e ao saltar cai e vai direto à lava, onde o Gollum derrete, mas o anel também. Ora, se Gollum tivesse sido eliminado previamente na história, isto não iria acontecer. Isto é o que Tolkien pôs aqui como graça divina. Aquela ideia que nós todos já ouvimos de Deus escreve direito por linhas tortas. Ou seja, na lógica do mundo, o bem triunfa. Porquê? Pela força. Mas já na lógica cristã, o bem triunfa pela graça, que age onde o mérito falha. Frodo não é salvo pela sua força, nem pela sua justiça.
Se nós formos a ver, ele é salvo pela compaixão que demonstrou. E Deus utiliza as suas próprias falhas para conseguir atingir um objetivo positivo no final. E é desta maneira, com estes temas cristãos, que Tolkien vai conseguindo criar uma narrativa extremamente envolvente, original para a altura que foi. Basicamente redesenhou totalmente a literatura fantástica e de fantasia a partir daí para a frente. O homem, inclusive, escreveu uma nova linguagem. Ele era extremamente dedicado, era esta a sua vida, aquilo que o apaixonava. E claramente também colocou as suas crenças espirituais nos seus personagens, nas suas histórias, mas da maneira que eu acho que se deve fazer. Nunca se deve, numa história, dizer explicitamente a sua moral. O leitor deve conseguir chegar à mensagem através do enredo, através das características da personalidade e através do mundo que foi criado, não através de propaganda. Pelo menos é isto que eu acredito, e Tolkien é um exemplo vivo disso e as suas obras. Espero que tenhas gostado deste episódio, que foi ligeiramente diferente. Nem sempre analisamos filósofos, muitas vezes analisamos outro tipo de figuras. Como estás a acompanhar nestes últimos tempos, estamos a falar inclusive de um samurai, Miyamoto Musashi, nestas últimas semanas, e vamos continuar a falar. Hoje falamos de um autor, um dos maiores autores de sempre da literatura de fantasia, e estamos sempre abertos a tudo neste podcast, porque eu acredito que a sabedoria é encontrada em todos os ramos da atividade humana e não apenas nos filósofos clássicos. Embora estes, obviamente, tenham um papel interessante para desempenhar. Espero que tenhas gostado deste episódio. Não te esqueças de partilhar este episódio com quem tu achas que vai gostar, com quem se calhar é um grande fã do Senhor dos Anéis, como eu também sou, e se calhar tu também és, e dá um gosto, dá um comentário. Vamos fazer com que este podcast chegue a cada vez mais pessoas. Obrigado por teres ouvido esta semana outra vez, e vemo-nos no próximo episódio.